Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Não sei quando que vocês estão vendo esse vídeo, né? Então esse vídeo, a intenção dele é fazer então um apanhado geral, né, de todos os aspectos aí da anatomia do sistema respiratório, tá? Que vai compor então a anatomia do bloco de espinéia, tá? Então vamos começar aqui. Bom, a primeira parte são os aspectos anatômicos e funcionais da parede torácica, né? Se vocês lembrarem, lá no hemorragia e choque a gente já viu muito disso aqui, né? Então eu imagino que quando vocês viram esse PL1 aí foi mais tranquilo, mais fácil de entender, porque realmente é uma matéria que a gente já viu lá no hemorragia e choque. Então a gente só vai repetir aqui alguns aspectos importantes, tá? Então aqui, olha, a gente tem primeiro a anatomia da superfície anterolateral, né, do tórax, e a gente tem, então, as linhas que a gente usa como referencial, né? A gente já estudou essas linhas aqui, né? A linha sagital mediana, né? A linha mediana. A gente tem aqui as linhas externais e tudo mais, né? Então, a principal aqui que a gente tem que olhar agora são as hemiclaviculares, tá? Nesse caso aqui da parte anterior. A gente tem as axilares, axilar anterior, axilar médio, axilar posterior, ok? E aqui, mediana, né, posterior, né? E as escapulares, ok? Então, a gente já teve essa visão aqui muito bem estruturada lá no hemorragia e choque, agora é só realmente revisar esses conceitos, ok? Além disso, né, linha mamilar, então é a linha que vai passar aqui no meio aqui da papila mamária, certo? A areola, né, que é essa superfície aqui em volta da papila mamária, certo? E também o sulco intermamário, que é, então, essa região, né, esse espaço, esse recesso que existe ali entre uma mama e outra, né? Principalmente nas mulheres, mas nos homens também. Né? No fato é que as mulheres, elas têm as mamas mais avantajadas, então você consegue ver o sulco com mais clareza, mais facilidade, ok? Então, é basicamente, né, esses aspectos aqui que são importantes aqui dessa parte. Além disso, né, a incisura jugular, a gente sabe que a incisura jugular, ela é um acidente ósseo do manúbrio do externo, né? Então, a parte superior ali do manúbrio do externo, você tem um acidente ósseo, e esse acidente ósseo vai gerar o que a gente chama de incisura jugular, né? É uma referência anatômica muito importante no tórax, né? E a gente usa isso bastante na medicina, a gente sabe disso, certo? Então, aqui a incisura jugular, a gente viu lá no hemorragia de choque outros aspectos, né? Como as fossas claviculares e tudo mais, mas agora a gente vai tratar mais só da incisura jugular mesmo, ok? O externo, né, então, é um osso dividido em três partes. A gente tem, então, o manúbrio external. O manúbrio external, ele possui a incisura jugular e as faces articulares aqui, né, para ligar com as costelas, certo? Além disso, você tem um ângulo, né, que vai formar aqui esse ângulo external, que a gente, né, geralmente chama só de ângulo external, mas você pode chamar também de ângulo supraexternal, ok? Aqui você tem uma articulação do tipo sínfise, certo? Assim como aqui embaixo também, entre o corpo do externo e o processo tifoide. Então, você tem aqui uma sínfise chifro-external, ok? É o ângulo external inferior, né? Vamos falar assim, ok? E o processo tifoide que fica ali na fossa epigástrica, igual a gente já tinha estudado antes também, ok? Então, vamos lá. Os espaços intercostais, então, são os espaços entre as costelas, né? A gente usa muitos espaços intercostais como referência anatômica do tórax para fazer o exame físico, né? Então, você vai fazer, por exemplo, a percussão do tórax, né? Você vai utilizar os espaços intercostais, porque você não vai percutir em cima do osso, não faz sentido, né? Então, você vai percutir ali entre as costelas, ou seja, seguindo os espaços intercostais. É muito importante ter noção anatômica dos espaços intercostais para você não errar na hora de fazer lá a percussão, por exemplo, que vocês vão ver no semestre que vem, né? Então, assim, é entender mesmo que a anatomia da costela, a costela vai fazer uma curvinha, né? Ela não é reta. Então, na hora de você encontrar espaço intercostal, é importante você ter essa noção. Além disso, né, lembrar daquela referência anatômica do tórax, que é o ângulo external. O ângulo external ele vai te dizer exatamente onde está o segundo espaço intercostal, tá? E aí você consegue, então, iniciar a sua percussão ou qualquer outra coisa que você queira fazer no tórax do paciente por parte aqui desse espaço intercostal aqui, que é muito importante, tá? Então, essa referência aqui, você pega a incisura jugular, uns 2, 3 dedos seus aí até abaixo aqui, né, seguindo no manubrio, você vai encontrar a proeminência aqui óssea do ângulo do externo, ok? E aí você faz, então, o que você precisar fazer. Então, é uma forma de você identificar, então, as estruturas do tórax.
Além disso, os limites do tórax, então a cavidade torácica, né, essa cavidade superior do tórax, ela vai ser o limite superior, limite lateral, né, são o gradil costal, certo? E limite inferior aqui, né, a margem costal inferior, que é por onde está ali o osso, o diafragma, tá? Então, o diafragma, ele está nessa região do rebordo costal, que a gente chama, certo? Rebordo costal, você pode falar margem costal inferior também, ok? Agora, falar um pouco sobre a função da cavidade torácica. Esse GIF aí, coloquei justamente para ilustrar isso que a gente vai falar, né? O diafragma, quando ele se contrai, ele vai para baixo, né? E vocês vão ver depois que isso é uma função muito importante também para o exame do abdômen, tá? E vocês vão ver isso no semestre que vem. Além disso, vocês percebem, né, que existe, então, uma certa movimentação aqui, ó, do gradil costal com o externo também, né? Isso indica que a gente tem articulações aqui, né? Tem as articulações condrais aqui, né? No caso da costela com o externo, se ligando por parte ali com cartilagem, né? E tem as articulações também das costelas com a coluna vertebral, e a gente vai ver isso também nessa parte aqui do PL, ok? Então, aqui vocês percebem o movimento do gradil costal aumentando o volume interno à medida que o diafragma contrai, né? E quando o diafragma relaxa, ele volta, então, para a posição inicial. Esse é um movimento, né, da cavidade torácica muito importante para alterar ali as pressões, né, no pulmão, na própria cavidade torácica, para poder permitir a inspiração e também gerar a expiração depois, quando tem o relaxamento, né? E também tem a utilização dos músculos da respiração, além do diafragma, que são esses que a gente vai ver também mais para frente, ok? A gente tem, então, olhando, então, a cavidade torácica, né, agora um pouco mais para dentro, né, você vai falar, então, olha só, tem a face torácica. Isso daqui, ó, que está representado, ó, não é a pele ainda, né? Você tem, então, o rebatimento aqui da pele, né, olha só a pele rebatida aqui, e aqui você consegue perceber a face torácica, ok? Face torácica, gente, nada mais é do que um tecido conjuntivo, tá? Que fica então em cima desses músculos aqui da cavidade torácica. São músculos que estão ali e que precisam dessa face aqui para manter as fibras dele coesas, né? Então, vocês lembram que face é um tecido conjuntivo que mantém as fibras do músculo esquelético coesas e aí elas conseguem se movimentar de forma única, né? De forma unitária, né? Você não tem uma distensão muscular toda vez que você vai comprimir, que você vai contrair um músculo ali, certo? Então, só pegar o carregador. É, então, face torácica, ok? Essa face torácica aqui, está rebatida nesse caso, certo? Ela vai ser responsável por isso, né? Lembra que a gente tem o músculo, né? O músculo esquelético, ele é composto por várias fibras, e essas fibras, elas precisam estar bem juntinhas, tanto para elas fazerem a comunicação entre elas e garantir uma contração ali concisa, né? Uma contração unitária daquele músculo, por conta da comunicação, né, de junções comunicantes entre essas células, vão fazer com que os íons, né, que são responsáveis pelo potencial de ação naquele músculo, passem de uma fibra para outra mais facilmente. Você precisa, então, que essas fibras estejam muito juntinhas. E a face, ela faz esse processo, ela faz esse papel de juntar, então, é, essas fibras musculares, ok? Então, é basicamente isso. Aqui as costelas, então, nós temos aqui, olha, 7 costelas verdadeiras, ok? Que são essas que estão ligadas tanto ao externo quanto à coluna vertebral, né? Diretamente, então elas não têm ligação entre elas. Aí vocês têm lá embaixo as costelas falsas, que são as costelas que vão ter as suas articulações condrais interligadas, até ligar ali de novo no externo, né? Estão ligadas à coluna vertebral, mas elas têm essas articulações aqui condrais, né? Cartilaginosas,
ligadas uma à outra. Então, a gente chama de costelas falsas, são 3 costelas, tá? E 2 costelas flutuantes, que são justamente aquelas costelas que vão estar ligadas ao músculo quadrado lombar, né? E esse músculo vai segurar essas costelas no momento ali da inspiração. A gente viu lá naquele GIF que quando tem a inspiração, o gradil costal se expande, né? E essas costelas também se expandem, mas elas vão se expandir de forma controlada pelo músculo quadrado lombar, que foi uma coisa que a gente estudou quando a gente estava vendo ali a superfície posterior ali da cavidade abdominal, né? Então, basicamente isso daqui que a gente precisa ter noção, ok? Aqui os acidentes ósseos da costela, então a gente olha a costela de uma forma um pouco mais detalhada agora. Costela, ela possui cabeça, certo? Na cabeça você tem face articular superior para o corpo vertebral, a gente vai ver que essa face articular superior aqui, ela vai fazer parte ali do ligamento radiado, né? Entre o corpo da vértebra e a cabeça da costela, ok? Aí você vai ter, então, um afilamento, depois da cabeça, quando você tem um afilamento, né? Isso quando eu falo de acidentes ósseos em geral, se você tem uma cabeça e depois você tem um afilamento, ou seja, fica mais fino aquele osso, geralmente a gente chama de colo, né? Isso acontece em vários ossos, a gente tem esses vários acidentes ósseos que a gente vai chamar de colo, porque são estreitamentos aqui logo depois de um acidente ósseo que a gente chama de cabeça, né? É só você lembrar do pescoço. Tem gente que chama pescoço de colo também, tá? Que é um afilamento, é um estreitamento depois da cabeça, ok? Então, a gente tem esse acidente ósseo aqui também. Aí vem o tubérculo ele tem uma face articular para o processo transverso, ok? Das vértebras. Também vai fazer um ligamento aqui, tá? E uma articulação. E a gente vai ver isso também, articulação costo-transversária, ligamento costo-transversário também, ok? Logo depois, então, você segue aqui. Quando a costela vai fazer a curva dela, a gente chama de ângulo, ok? Então, ela está se curvando, ela está fazendo um ângulo. E aqui, na parte interna, você tem o sulco costal, que é por onde vai passar, então, artérias, veias, subcostais, nervos também subcostais, ok? Vão passar nessa região aqui, certo? A gente vai chamar de sulco costal, que nada mais é do que uma escavaçãozinha ali que tem dentro da costela, ok? É basicamente isso. Vértebra torácica, a gente viu, né, anteriormente, para você identificar uma vértebra torácica, você pode olhar as faces articulares dos processos articulares superiores voltadas para fora, certo? E o processo espinhoso com essa angulação aqui muito grande voltado para baixo. Essa é a forma de você identificar uma vértebra torácica. Agora a gente vai olhar um pouco mais para as faces articulares dela, tá? Porque essas faces são importantes para a gente entender as articulações que essa vértebra vai fazer com as costelas verdadeiras, ok? Então, olha só, você tem face costal superior, face do processo articular superior, certo? São diferentes, tá vendo? Aí tem o processo transverso com uma face articular e tem a face articular do processo articular inferior aqui embaixo, certo? Isso vai ser interessante e importante para a gente ver, então, os ligamentos e basicamente, os ligamentos ali entre a costela, né, as costelas e as vértebras torácicas, e aqui a face costal inferior, certo? Fóvea costal inferior, desculpa, ok? Então, você tem fóvea costal inferior, face do processo articular inferior, face do processo articular superior, fóvea costal superior e fóvea costal transversa, ok? Quando eu falar fóvea e face, eu estou falando a mesma coisa, ok? Só que a gente usa esses nomes para dar uma diferenciada ali entre processos articulares e o que não é processo articular, tá? Então, basicamente isso daqui. Agora vamos ver, então, as articulações e os ligamentos ali que tem entre a vértebra torácica e as costelas, certo? Então, aqui você tem costela, costela. E aqui, uma vértebra torácica, ok? Aqui você tem um processo transverso da vértebra torácica, certo? No processo transverso da vértebra torácica, a gente viu que tem uma fóvea costal transversa. Dessa fóvea vai ter, então, o ligamento costo-transversário lateral e o ligamento costo-transversário. Então, olha só, você tem ligamento costo-transversário lateral, ou seja, entre a costela e o processo transverso, por isso que é chamado de costo-transversário, né? Tem o lateral e tem o outro que fica entre o processo transverso inteiro e essa região aqui da cabeça e do colo da costela, tá? Principalmente do colo. Então, é basicamente isso daqui. Além disso, você tem a articulação da cabeça da costela. Então, aqui é a região da cabeça. Você tem que lembrar lá dos acidentes ósseos da costela, né? Cabeça com a face articular da cabeça,
colo, aí o colo ele tem essa região que vai receber o ligamento costotransversário e essa região aqui do tubérculo que vai ter, então, a face articular, né, do processo articular transversal, né? É, então, você vai ter aqui ligamento costotransversário, lateral, ligamento costotransversário, aqui a articulação da cabeça da costela, certo? Tanto de um lado quanto do outro, ok? E a articulação costotransversária aqui, que vai acontecer justamente naquela região, aqui tá vendo também, naquela região ali de fóvea costal transversa. Também, ok? Então, é basicamente isso daqui. Ligamento amarelo, você não precisa preocupar tanto, que o ligamento amarelo ele vai ser, então, um acúmulo de gordura nessa região aqui, mas eu acho que nesse momento não vai ser tão importante assim. E o ligamento radiado da cabeça da costela, que vai, então, fazer a ligação ali com aquela fóvea costal superior e com a fóvea costal inferior também, ok? Que estão justamente ali no corpo da vértebra, tá? Então, ligamento radiado da cabeça da costela, tá? Então, são esses que a gente precisa observar, que a gente precisa olhar por enquanto, ok? Aí os músculos, né, que ajudam na respiração, tanto os músculos principais quanto músculos auxiliares. Você tem, então, o músculo peitoral maior, né, que é esse daqui. O músculo peitoral menor, que vem logo abaixo dele, ok? Vem nessa região aqui, certo? Então, músculo peitoral menor, músculo peitoral maior. Além disso, o serrátil, né? Então, o músculo serrátil anterior, você tem o serrátil posterior também, mas esse aqui é o serrátil anterior. Músculos escalenos, os músculos escalenos, eles são músculos muito importantes para você ver se o paciente está em sofrimento respiratório. Se você vê lá, o paciente está lá na UTI, ele está em coma, por exemplo, né? E você começa a perceber, ó, que ele está com essa região aqui muito tensa, né? Você começa a ver os escalenos dele aparecendo, começa a ver o esternocleidomastoide também aparecendo, isso significa que ele está em sofrimento respiratório, provavelmente ele precisa de intubação ou coisa do tipo, né? Então, é uma forma de você observar o seu paciente e ver se ele está respirando bem ou não. Porque se ele tiver com essa região aqui, né, com tensão muscular nos escalenos, significa que ele está precisando utilizar a musculatura acessória para inspirar. Ele está fazendo uma inspiração forçada. Então, provavelmente, ele está tendo algum tipo de sofrimento respiratório, mesmo você não sabendo, ele não podendo falar com você, porque ele está em coma, né? Então, isso é bem importante de lembrar, tá? São aspectos anatômicos que ajudam na clínica, né? O serrátil posterior, né, que eu havia falado com vocês que tem o serrátil posterior, fica nessa região aqui de trás, abaixo ali do trapézio, né, na mesma região, ok? Então, a gente tem a região da cintura escapular, pescoço, aqui você vai ter o trapézio grandão, abaixo dele tem o serrátil posterior, ok? Os músculos intercostais externos, que são esses marcados em verde aqui, e abaixo deles os intercostais internos, que são justamente esses aqui, olha, eles recobrem tudo, tá? Não é só essa partezinha aqui que tem intercostal interno, não. Eles estão recobrindo tudo e acima tem os intercostais externos, certo? Os músculos subcostais, ok? E eles estão se prendendo justamente na região ali do sulco das costelas, tá vendo? Além da clavícula também, né? Então, são os músculos subcostais. Músculo transverso do tórax também, tá? São outros músculos ali acessórios da respiração que estão nessa região. E aqui as artérias intercostais anteriores e posteriores, elas são ramos, então, dessa artéria aqui, que é a artéria é, é, da artéria intercostal, né? Então, você tem aqui artérias intercostais anteriores e posteriores, que são ramos dessa artéria aqui, certo? Basicamente, essas estão marcadas em verde aqui, elas vão passar justamente ali na região de sulco das costelas, ok? É basicamente isso daqui que a gente vê. Torácica interna, viu? Eu lembrei do nome da artéria. A artéria torácica interna vai dar os ramos subcostais, ok? Subcostais e intercostais, anteriores e posteriores, certo? Além disso, né, você tem então as artérias subcostais que estão, assim, elas vão sair tanto da aorta torácica quanto lá da artéria torácica interna, tá? Mas são principalmente ramos da aorta descendente torácica, ok? A aorta descendente torácica, ela vai emitir vários ramos que têm o mesmo nome, são todas subcostais, ok? Por isso que a gente não estuda com tanto afinco, assim, essas artérias, porque elas são artérias, assim, com o mesmo nome, passam todas por debaixo das costelas,
né? E aí a gente tem uma padronização ali, né? Dos ramos da aorta torácica, ok? É basicamente isso aqui. E aí, só para a gente relembrar do sistema ásicos, né? Que então a gente tem a veia ásicos, né? Que é tributária da cava inferior e tributária também da cava superior. A veia hemiásicos acessória, que é tributária, então, da subclave, né? É, e a veia hemiásicos, que vem lá embaixo, elas vão se juntar, né? E são tributárias, então, da veia ásicos. Vai chegar, então, na cava superior, que vai desembocar lá na região do ato direito do coração, ok? É um sistema, então, de comunicação venosa, né? Um plexo venoso ali entre as cavas, né? Entre a cava inferior e a cava superior, comunicando, então, o sangue da cavidade abdominal com o sangue da cavidade torácica, ok? Então, é só para a gente relembrar aqui as funções e as estruturas, os aspectos anatômicos do sistema ásicos. Agora, os aspectos anatômicos das vias aéreas, tá? Inicialmente, aqui a gente começa, então, com o nariz externo. Nariz externo, essa região aqui mais acima dele, a gente chama de raiz. Vai ter o dorso, o ápice, a narina, né? Com região aqui, a parte de dentro, a gente vai chamar de vestíbulo. E essa região aqui de cartilagem, a gente chama de asa do nariz, ok? Aqui a gente tem o septo nasal, olha, dá para ver o septo nasal bonitinho. O septo nasal, ele vai ser composto, então, por cartilagem, a lâmina perpendicular do osso etimoide, olha só, aqui você tem o osso etimoide com a lâmina cribiforme, né? É, lâmina cribiforme do osso etimoide, e também tem a crista galho, que fica aqui em cima, né? Alguns de vocês chegaram a ver isso na aula do Orlandil, que ele mostrou a crista galho para vocês, né? Então, é a região da gota respiratória, né? Onde você, da gota olfatória, né? Você vai ter, então, a passagem aqui de vários ramos do nervo olfatório na região aqui da lâmina cribiforme do etimoide, lâmina perpendicular do etimoide, então, compõe, então, o septo nasal, cartilagem do septo e o osso vômer também compõe, então, uma parte do septo nasal, ok? Então, esse aqui é o septo nasal que a gente está mostrando, certo? Aqui o osso maxilar, né? Palatino, né? Palato duro, palato mole lá para trás, ok? Basicamente isso, é o que dá para ver muito bem, certo? Aqui o osso nasal, então, ele vai ter uma fissura ali entre eles, né? Então, são dois ossos nasais, ok? Aqui a gente consegue ver o vômer, né? Então, a vista frontal, vocês não precisam nem ter um corte coronal necessariamente, não, tá? Mas dá para ver o osso vômer aqui, olha, tá? Se você tiver um corte sagital mediano, provavelmente você não vai conseguir ver, não, ok? Então, aqui o osso nasal, o osso vômer. As cartilagens, então, né, do nariz, você tem as cartilagens laterais do nariz, né, tanto de um lado quanto do outro. Essa cartilagem alar aqui acessória, que é pequenininha, ela é uma cartilagem sesamoide, então significa que ela fica dentro de uma articulação, ok? Aqui você tem, então, a cartilagem alar, tá? A cartilagem alar, ela é dividida em partes, mas a gente pode generalizar e chamar de cartilagem alar mesmo, tá? Então, a cartilagem alar maior, cartilagem alar menor, ok? Então, a cartilagem lateral do nariz, cartilagem alar menor, cartilagem alar maior, tá? E aqui, a região ali da cartilagem septal, se a gente vê uma imagem inferior, né? A gente tem, então, a cartilagem septal e as cartilagens alares, né? Com os ramos das cartilagens alares aqui, tá bom? É basicamente isso que a gente precisa ver, tá? As conchas nasais, então você tem concha nasal superior, média e inferior. As conchas nasais são proeminências ósseas que vão, então, se dirigir para dentro da cavidade nasal. E as conchas nasais, por serem proeminências, elas geram espaços, né, de recessos mesmo, né, de depressões entre uma e outra. Esses espaços a gente chama de meatos nasais, ok? É, Essa região aqui das conchas com os meatos, né, elas geram, então, um turbilhonamento do ar, né, que vai entrar pela cavidade nasal, e esse turbilhonamento do ar, ele faz com que seja mais fácil, né, da cavidade nasal, filtrar, então, o ar que está entrando, tá? Porque você aumenta a superfície de contato, né, do ar com a cavidade nasal, você vai alterar a temperatura do ar que está entrando também e vai alterar a pressão do ar que está entrando, ok? Se você não tivesse essas preeminências, né, o turbilhonamento desse ar ali dentro, a pressão que esse ar faria ali dentro seria muito maior
né, seria até danoso para as estruturas respiratórias e também a questão da temperatura e da filtração desse ar, ok? Então é bem importante essa parte, ok? Além disso aqui, né, a gente consegue observar as coanas, né? Então, essa região aqui, se você visse ali uma vista posterior, né, dessa região, você veria algo mais ou menos assim, ok? As coanas são justamente a região de transição entre a cavidade nasal e a nasofaringe, ok? Aqui a gente tem a nasofaringe com o orofaringe da tuba auditiva com o tórax tubário, né? A gente dá para ver aqui, além disso, a tonsila faríngea, né? Fica nessa região aqui, tá bom? É basicamente isso daqui. Aqui, além disso, a gente consegue observar, então, septos paranasais, né? Seios paranasais, que nada mais são que cavidades ali presentes, né, dentro dos ossos. Essas cavidades são cobertas, né, recobertas por mucosa, tá? E essas cavidades, elas servem basicamente para diminuir o peso do crânio, ok? A gente vai ver mais para frente, né, os seios paranasais, e aí a gente vai falar um pouco melhor sobre essas estruturas aqui, ok? Vamos lá. Aqui só para a gente dividir, então, a cavidade nasal em regiões, e essa divisão, ela é muito tranquila, muito simples de entender, tá? A partir do momento que você entende o osso etimoide, principalmente, tá? Olha só, a gente tem, então, olha, o osso etimoide, ele tem a lâmina cribiforme dele, certo? Lâmina cribiforme, lâmina perpendicular e a crista galho para cima, tá? Esse osso etimoide, ele tem essa região de lâmina cribiforme que é lotada de forames, né? Forame é buraquinho, né, gente? Então, tem um tanto de forames, um tanto de buraquinhos ali nessa região, né, que é a região da gota olfatória, que a gente vai, então, ter a chegada ali, né, do nervo olfatório, que é o primeiro par de nervos cranianos, certo? E ali você vai ter, então, a saída de vários ramos, né, desse nervo olfatório, que vão passar, então, por essa lâmina cribiforme. Então, isso faz com que essa região aqui pintada de amarelo, né, está compondo ali a concha nasal superior, seja, então, uma região que a gente vai chamar, então, de região de área olfatória da cavidade nasal, tá? Então, essa é a área olfatória da cavidade nasal justamente por conta dessa característica anatômica aqui do osso etimoide, que permite a passagem, então, de ramos do nervo olfatório, ok? E o resto, né, vai ser a área respiratória, que é justamente a área que está relacionada com o turbilhonamento do ar, né, com a filtração do ar, diminuição da temperatura do ar, diminuição da pressão do ar, ok? Tudo relacionado com a função respiratória da cavidade nasal, tá? Aqui, olha só para vocês verem melhor a lâmina cribiforme, né? Então, aqui você tem o nervo olfatório chegando, certo? Esse nervo olfatório, quando ele chega aqui, ele libera, então, um tanto de raminhos que vão passar, então, pelos forames do osso etimoide. Esses forames a gente vai chamar, então, essa região que contém esses forames, a gente vai chamar de lâmina cribiforme do osso etimoide, tá? Lembrando que o osso etimoide, ele tem outros acidentes ósseos importantes, né? Ele vai ter a sua lâmina perpendicular, que vai compor o septo nasal, tá? Vai ser uma das estruturas que vai compor o septo nasal, e também a crista galli, que fica aqui para cima. Vocês vão ver depois lá na neuro, tá? É basicamente isso daqui. Os septos, os seios paranasais, né? Então, aqui você tem uma vista frontal. Nessa vista frontal, você consegue ver, então, o seio frontal, certo? Os seios etimoidais, que estão passando ali bilateralmente ao nariz, tá vendo? Né, na região aqui ao lado dos olhos mesmo, então você tem os seios etimoidais e os seios maxilares. Isso daqui é uma vista frontal, então você não vai conseguir ver seio esfenoidal aqui não, a gente vai ver depois, tá? Aqui, olha só para mostrar que esses seios paranasais, né, eles podem drenar muco, né, presente na cavidade nasal, e quando eles ficam cheios de muco, né, essa mucosa deles aqui inflama, tá? Infecciona. Isso vai causar sinusite, né? A dor que as pessoas sentem na sinusite, além do fato de ter ali a inflamação da mucosa desses seios, você também tem uma pressão aumentada ali dentro desses seios. Por conta da presença maior de fluidos, né? Presença maior de muco dentro desse local, isso vai fazer com que o osso, né? A estrutura óssea ali, que vai formar os seios, fique então um pouco mais expandida. Você tem uma certa movimentação desses ossos, e essa movimentação ela é dolorosa, tá? Então isso vai gerar a dor que as pessoas sentem na sinusite. Aqui, né, vamos falar um pouco aqui, ó, do seio esfenoidal, né?
que olha só, a gente tem aqui ó, o seio frontal, então esse aqui é um corte sagital, certo? Corte sagital você consegue ver, então, uma vista lateral desse corte sagital. Você está vendo, então, aqui, olha, o seio frontal e aqui o seio esfenoidal, né? Vamos colocar aqui também uma atenção especial aqui, olha, para essa estrutura aqui, né? Isso daqui, ó, é a hipófise, tá? A hipófise e a haste hipofisária, tá vendo? Essa região aqui, olha, essa região óssea, a gente chama, então, de célula túrcica, tá? Que é onde vai ficar, então, reposta, né? Repousado a hipófise, a glândula hipófise, ok? Então, quando a pessoa ela tem ali um problema, um tumor, por exemplo, na hipófise, é uma possibilidade o acesso cirúrgico por parte aqui do seio esfenoide, tá? Seio esfenoidal. Então, você perfura ali o seio esfenoidal e chega ali na célula túrcica. A questão é que esses seios paranasais aqui, eles vão se desenvolver com idades diferentes, tá? Então, o seio frontal, ele se desenvolve quando a pessoa tem 5 anos. Antes disso, ela não tem seio frontal, ok? E o esfenoidal, ele vai se desenvolver ali por volta dos 7 anos. Então, antes disso, a pessoa pode ser que ela não tenha o seio esfenoidal desenvolvido. Se, por exemplo, uma criança de 6 anos, 5 anos, aparecer com um tumor de hipófise para você, você não vai pensar muito nesse acesso aqui transesfenoidal. Por quê? Porque não vai ter essa cavidade aqui. E aí você vai ter que acessar por osso, né? E é mais difícil. Então aí você vai acessar por cima, tá? Então é só uma aplicação também clínica, cirúrgica, né? Nesse caso, do conhecimento que vocês estão tendo agora, ok? Aqui para a gente ver a tonsila faríngea, então, que é um aglomerado então, de tecido do sistema imunológico, né? As tonsilas são como se fossem quartéis generais ali presentes no nosso corpo, que vão ter aglomerados de leucócitos, né? Vão estar prontos ali para responder primariamente ali a um tipo de antígeno que entrar nessa região, né? Então, você tem que ter tonsila nessa região, tem que ter tonsila também na cavidade oral, né, também, porque são locais ali de entrada de muitos patógenos, né? Você tem a filtração do ar aqui nessa região? Tem, mas não necessariamente vai filtrar tudo, né? Então você tem que ter as tonsilas aqui, porque se chegar um antígeno, um patógeno nessa região aqui, seu corpo já começa a responder, né? Já tem essa capacidade de responder, tá? É, Aqui a gente tem, então, essa elevação aqui de mucosa, né? Em volta de um ósteo. Essa elevação é chamada de torus tubário, tá? E o ósteo faríngeo da tuba auditiva, que é, assim, o motivo pelo qual você ter um tipo de inflamação, um tipo de rinite, por exemplo, nessa região, você pode ter o acometimento tanto da garganta, por conta da faringe, né? Da nasofaringe, da orofaringe, quanto também dos ouvidos, tá? Porque isso daqui é uma conexão direta, né, da região da nasofaringe com o ouvido interno, tá? E isso vai gerar, então, por exemplo, uma otite decorrente de uma rinite, por exemplo, né? Assim como a sinusite também pode acontecer por conta de uma rinite, ok? É... Por quê? Porque os seios paranasais, eles têm comunicação ali o, entre eles e a cavidade nasal, né? E os ósseos desses seios estão presentes nos meatos nasais, tá? Você tem o ósseo do seio esfenoide, né? Do seio esfenoidal, ele está presente no que a gente chama de recesso esfenoetimoidal, tá? Então não é no meato. Aí você tem o meato nasal médio, que vai ter a desembocadura ali do seio frontal, do seio maxilar, ok? E também no meato nasal inferior, você tem a desembocadura ali do ducto lacrimal, ok? Então, você tem o ducto lacrimal ele desemboca aqui no meato nasal inferior, tá? E é por isso que quando a pessoa chora, por exemplo, ou, sei lá, goteja um colírio lá no olho, ela consegue sentir o gosto desse colírio, porque ele vai cair aqui no nariz vai chegar ali na cavidade oral, e também, quando a pessoa está chorando, ela vai então aumentar, né, a fluidez aqui do muco que está dentro da cavidade nasal e ela vai começar a ter o nariz escorrendo, né? Então é por conta disso, você tem uma comunicação entre o ducto ali, né, é, ducto lacrimal, né, com o meato nasal interno, inferior, ok? Basicamente isso. Aqui só para a gente ver, então, ó, o arco palato-glosso, arco palato-faríngeo. Entre o arco palato-glosso e o arco palato-faríngeo, você tem as tonsilas palatinas,
né? Que são o que a gente chama de amígdalas, né? Que costumam infeccionar, inflamar muito, né? Essa região aqui, que também é a mesma função lá das tonsilas faríngeas, só que agora na cavidade oral, né? Na região ali de transição entre a cavidade oral e a orofaringe, ok? Então, basicamente isso, né? Aqui em cima você vai ter, né, o palato duro, aqui atrás o palato mole, com a úvula, né? E aí depois vocês vão ver, né, que essas estruturas, elas são muito importantes, tanto o arco palato grosso, arco palato faringe, úvula, são muito importantes no processo de deglutição, né? Então, quando vocês estiverem lá no abdômen agudo, vocês vão ver isso bastante, tá? Vai ser algo que vai fazer parte aí do estudo de vocês, né? E por enquanto é isso que a gente precisa olhar, tá? Os limites ali da orofaringe. Aqui então, olha, a gente tem o osso hioide, né? Aí você tem uma estrutura aqui, né, de uma membrana mesmo, né? Essa membrana, ela contém alguns ligamentos, né? E essa membrana, ela vai ser então chamada de membrana tireoideia. Por quê? Porque essa cartilagem aqui, olha, é a cartilagem tireoide, tá? E o osso hioide. Então, a membrana entre a cartilagem tireoide e o osso hioide, a gente vai chamar então de membrana tireoideia. E aí tem alguns ligamentos nessa membrana, ok? Cartilagem tireoide, né? Aí você tem um ligamento, né, córtico tireoide aqui, e a cartilagem cricoide, tá? Esse ligamento córtico tireoide, ele está presente numa membrana que a gente vai chamar de membrana cricotireoide, ok? Basicamente, cartilagem cricoide se ligando ali à cartilagem tireoide, tá? Aqui uma vista lateral, só para vocês terem uma noção. Logo abaixo você já tem a traqueia com os anéis dela, ok? Aqui para a gente ver mais especificamente ali as estruturas, né, que a gente está falando, olha só, o osso hioide, certo? Aqui é a epiglote aqui em cima, né? Então, se você tiver uma vista superior, tem até uma peça lá no laboratório assim, vocês conseguem ver a epiglote, conseguir até mexer ela do jeito que ela se mexe mesmo, né? Depois eu vou mostrar isso para vocês. E aqui você tem, então, a membrana tireoideia, tá? Com os ligamentos, né? A membrana tireoide, a cartilagem tireoide, tá? Com o corno superior da cartilagem tireoide, corno inferior da cartilagem tireoide e incisura tireoide superior, tá? Isso aqui precisa saber sim, tá? E a lâmina da cartilagem tireoide, que é basicamente a superfície dela, tá? Então, são os cornos superior e inferior e incisura tireoide, ok? Aí você vai ter, então, a membrana cricotireoide, tá? Membrana cricotireoide, logo abaixo dela você vai ter, então, a cartilagem cricoide. Lá atrás, olha, aqui tá meio que como se a cartilagem tireoide estivesse transparente, né? A gente vai ver isso aqui com mais detalhes, mas aí você vai ter, então, outras cartilagens ali, como a cartilagem aritenoide e tudo mais. A gente vai ver isso também mais para frente, tá? Que é basicamente agora. Então, a cartilagem cricoide, tá vendo? Aí, olha só, cartilagem aritenoide e a cartilagem corniculada. Eu gosto de falar que se você juntar a cartilagem corniculada com a cartilagem aritenoide, você vai formar, então, o chapéu seletor de Harry Potter, né? Quem conhece de Harry Potter aí vai conseguir ver isso claramente. E essas cartilagens aqui, elas são muito importantes para a movimentação das pregas vocais, ok? Então, isso é bem interessante, bem importante mesmo, tá? Então, cartilagem corniculada, a cartilagem aritenoide e a cartilagem cricoide aqui nessa região, ok? Aqui é uma imagem para a gente ver as pregas vocais, tá? As pregas vocais aqui nessa região, tá? A abertura aqui que dá entre as pregas vocais a gente chama de glote, tá? Então, a glote é a abertura, a epiglote é o que vai tampar a glote, ok? Aqui é a cartilagem cricóide, né? Com cartilagem corniculada aqui, né? A gente tem cartilagem cuneiforme e tudo mais, tem outras cartilagens aqui que a gente não estuda por enquanto, tá? E a região vestibular, a gente vai ver isso no próximo slide, olha aqui, ó. As pregas vestibulares, as pregas vocais, tá? Com a região aqui da glote, que é a abertura, certo? Aqui é a cartilagem corniculada, cartilagem cuneiforme e essas outras cartilagens aqui, pregas, que a gente não vai estudar por enquanto, tá? Então, é basicamente isso, é só para vocês terem uma noção, né? Uma visão do que essas cartilagens fazem. Não é só saber as cartilagens, você tem que ver elas no contexto ali fisiológico, como que elas vão atuar, certo? Então, é basicamente isso aqui. E para vocês se localizarem, olha, aqui é a base da língua, a raiz da língua, tá? Então aqui a gente está falando da parte posterior ali da cavidade oral, já está lá na faringe mesmo, já está lá embaixo. Mas você tem então um pedacinho da língua ainda, da raiz da língua naquela região,
onde você vai ter algumas tonsilas também, tá? Depois vocês vão ver isso também com mais detalhes. Aqui, só para a gente ver, então, a região do adito da laringe. Adito da laringe, gente, é basicamente a região de abertura ali, né, que está sendo, pode ser fechado pela epiglote, né? É região da glote para baixo, você vai ter adito da laringe, tá? Basicamente é isso. Aqui, só para vocês terem uma vista lateral do que a gente estava vendo antes, então a prega vestibular, com as pregas vocais e a glote, né, que é a abertura, e aqui a cavidade infraglótica, que vai compor, então, a laringe depois, ok? Comprar a traqueia, desculpa. Comprar a traqueia depois, ok? Basicamente isso. Aqui a gente tem, então, essa imagem, né? É uma vista superior do que a gente estava vendo anteriormente. Só para vocês verem, então, o ligamento vocal fica aqui nessa região, tá? Tem músculos e outros ligamentos ali nessa região, mas o que a gente precisa olhar por enquanto é só isso daqui, ó, o ligamento vocal, ok? Artérias, então a gente vai pensar então na irrigação e na drenagem, né, dessa região laríngea, tá? A artéria laríngea superior, ok? Ela, ela vai sair aqui dessa região aqui, né, das artérias carótidas, tá? Esse ramo aqui dessas artérias aqui, e vai então, vão passar ali por dentro, né, da membrana cricotireoide, da membrana tireoide, né, tá vendo? E vão então entrar para essa região e irrigar tudo isso daqui, tá? Basicamente, isso daqui é a artéria laríngea superior. Agora, falar um pouquinho sobre a outra parte, né, da anatomia do sistema respiratório, para a gente complementar, então, esse PL. Para a gente lembrar, né, o que a gente acabou de falar, basicamente, tá? Mas a gente tem, então, a membrana cricotireoide. Aqui em cima teria o ocioide com a membrana tireoide. Cartilagem tireoide, cartilagem cricóide. E aí, olha, a gente tem a traqueia com os anéis traqueais, né, de cartilagem, e a bifurcação dela em brônquios principais, né? Quando ela bifurca em brônquios principais, essa região de bifurcação aqui, a gente vai chamar ela de carina, tá? Essa bifurcação aqui da traqueia, a gente vai chamar de carina, ok? Aí a traqueia, ela possui, então, uma estratimeria, né? A gente consegue ver aqui. Então, tem o anel cartilaginoso, né? Baía de tecido conjuntivo, anel cartilaginoso, né? Aí você tem uma parede com epitélio glandular, né? Que é o epitélio pseudoestratificado colunar ciliado, né? Com muitas glândulas e tudo mais, né? Para produção de muco e para levar também as partículas ali nocivas e tudo mais para fora, né? Da traqueia, para não deixar chegar no pulmão, por exemplo, né? E aqui, olha, a gente tem a musculatura traqueal, tá vendo? Musculatura traqueal. Então, a traqueia, ela é composta por esses anéis, né? Esses anéis aqui, eles não são fechados, por quê? Porque você precisa que a traqueia tenha uma certa expansão, né? Porque você tem que pensar que vai passar ar por ali, né? E como vai passar ar por ali, você precisa, então, que essa traqueia se expanda, né? E pelo fato de precisar que ela se expanda, se você tiver cartilagem em volta dela toda, ela não ia expandir tanto, né? Não ia ser tão efetiva. Então, você tem só essa região aqui com cartilagem, depois você tem a musculatura que vai permitir essa expansão da traqueia quando o ar passa, tá? Então, esse músculo traqueal ele é bem importante por conta disso também. E aí, para vocês terem uma noção ali da anatomia mesmo, né? Da região, a traqueia está anterior ao esôfago. E aqui a gente consegue ver o músculo esofágico, né? Então, vocês lembram, né, quando a gente estava falando lá de mediastino, né, que o mediastino, ele é dividido, né, em região anterior, médio e posterior, né? E a gente sabe que a traqueia ela não vai passar pelo mediastino posterior, né? Ela vai estar junto com o esôfago, mas depois ela se bifurca, né? A partir da carina, ela se bifurca em brônquios que vão entrar lá na região do hilo pulmonar, então ela não continua, mas o esôfago continua, né? Ele continua e passa pelo mediastino posterior, né? Lembrando aí do hemorragia e choque, né? Aí aqui, né, só para a gente ver os bronquíolos, né? Então você tem ó, o bronquíolo terminal, esse daqui é muito aumentado essa imagem, né? Que é bem pequenininho isso daqui. Bronquíolo terminal. Aí o bronquíolo terminal vai gerar bronquíolos respiratórios, que vão gerar, então, os alvéolos, né? Então aqui você tem os sacos alveolares com os alvéolos individuais aqui, certo? Aqui já é tão pequeno que a irrigação é por arteríola, a drenagem é por capilares, então você já tem uma transição aqui daquele processo de coalescimento, né, que eu já tinha falado com vocês anteriormente, né? É basicamente isso aqui. A pleura, que é aquela membrana, né, de tecido conjuntivo que vai ficar ali em volta dos pulmões,
A gente sabe que qualquer órgão que trabalha ali com movimentação, né, a maior parte desses órgãos, eles vão ter, então, tecido conjuntivo em volta para proteger eles contra o atrito, né, com as outras estruturas em volta. E também existem algumas células ali alguns leucócitos, né, que ficam na cavidade pleural, né? Existe a cavidade pleural com o líquido pleural, uma cavidade ali virtual, né, ou seja, ela é muito pequenininha, mas ali você tem o líquido pleural e esse líquido pleural ele é sempre drenado para o sistema linfático, né? Então, a drenagem desse líquido é feita pelo sistema linfático. Isso faz com que esse local seja repleto de leucócitos, tá? Existem vários leucócitos nessa região que vão facilitar, então, a defesa dos pulmões contra algum tipo de infecção, de inflamação, tá? Contra a presença de antígenos, na verdade, né? E isso acontece também lá no coração, né? E também no peritônio, né? Também vai fazer isso, ok? Então, é uma característica geral aí dessas estruturas. Então, aqui seria a pleura, pleura parietal, certo? Pleura visceral e no meio a cavidade pleural com esse líquido que eu tô falando para vocês, ok? Basicamente isso. A pleura ela é dividida, então, em áreas, né, em regiões, tá? Então, você tem pleura cervical, que é essa região que dá a pleura voltada mais cranialmente, tá? Então, a parte superior aqui do pulmão, certo? Pleura costal, que está voltada, então, para o gradil costal. Pleura mediastinal, que é aquela que vai fazer o limite lateral ali do mediastino, certo? Que a gente sabe que essa cavidade que passa pelo meio do tórax é o mediastino, os pulmões não estão dentro do mediastino por causa da pleura, né? Por conta da pleura. Então, você tem a pleura mediastinal e a pleura diafragmática, né? Lembrando, gente, que é sempre muito importante pensar nos nomes na anatomia, né? Então, se você está falando de pleura cervical, você não vai imaginar que ela está para baixo, né? Porque ela está para cima, pleura cervical. O nome já está te dizendo. Pleura costal é a parte lateral, porque o gradil costal está passando do lado. Se você tem pleura mediastinal, é uma parte voltada para dentro, porque o mediastino é uma cavidade entre os pulmões. Então faz sentido. Pleura diafragmática é aquela pleura que está voltada para baixo, porque o diafragma está logo abaixo dos pulmões, né? Isso é muito importante, inclusive, para a função do próprio diafragma e para a função dos pulmões, né? Quando o diafragma contrai, ele aumenta o volume dos pulmões, né? Porque quando ele contrai, ele desce, ele rebaixa, empurrando os órgãos abdominais para baixo. Vocês vão ver que isso é bem importante depois para o exame físico do abdômen também, né? Então, faz sentido que aqui seja a pleura diafragmática, ok? E aqui, olha só, ele deu uma ampliada, essa imagem é boa porque ela dá uma ampliada aqui, vocês conseguem ver com mais detalhes, assim, né? É só uma representação mesmo gráfica do que é, então, a pleura parietal com a cavidade, pleura parietal com a cavidade pleural, onde está o líquido, onde estão os leucócitos, né? E a pleura visceral, que está em contato direto com o pulmão, tá? Então, é basicamente isso daqui que a gente precisa ver. Aqui, a questão da face endotorácica, né? Então, aqui você tem os músculos, a musculatura e tudo mais, e aí logo abaixo você vai ter uma fáscia. Essa fáscia, né? Ela vai estar, então, recobrindo ali a cavidade torácica, tá? Basicamente isso que vai acontecer. Isso daqui é uma vista lateral de um corte sagital, ok? E aí você consegue ver isso com mais clareza, tá? Aí você tem os recessos, né? Esses recessos são o costo diafragmático e costo mediastinal, tá? Esses recessos, olha, aqui está marcado, então, o costo diafragmático. Esses recessos são importantes para as imagens de raio-x, tá? Então, você consegue perceber lá nos raios-x de tórax, quando o recesso costo-diafragmático, por exemplo, ele está reduzido, ele está com uma coloração diferente, você pode imaginar que tem alguma coisa acontecendo. Se tiver aumentado também da mesma forma, tá? Então, recesso, né, é espaço, nem anatomia, espaço, buraco, né, é um recesso que a gente vai chamar de costo diafragmático, que está entre ali, o gradil costal e o diafragma, tá? E o costo mediastinal seria o recesso ali, né, anteriormente ali, né, presente entre o mediastino e a cavidade entre o gradil costal e o externo naquela região ali anterior, tá? Então, é basicamente assim que a gente vai nomear essas estruturas, ok? O hilo pulmonar, então, os órgãos que recebem ali artérias, veias, nervos, tem estruturas que saem diretamente deles, existe uma região que a gente vai chamar de hilo, tá? Hilo pulmonar é esse local aqui de entrada, né, tanto dos brônquios principais, né, das artérias pulmonares,
saída das veias pulmonares, chegada aqui dos nervos, né? Então, essa região aqui a gente vai chamar de hilo. Dá para ver o hilo no raio-x de tórax, por isso que é bem interessante a gente ter isso como referência, ok? Os pulmões, né? A gente sabe que eles têm tamanhos diferentes. O pulmão esquerdo, ele é reduzido por conta do coração, tá? O nosso coração, a gente sabe que ele fica voltado mais ali, né? Com o seu ápice para o lado esquerdo, né? E isso vai dar uma esmagadinha no pulmão que tá ali. Então, o pulmão esquerdo, ele é menor do que o pulmão direito, tá? E aí, isso vai fazer com que os pulmões tenham características anatômicas diferentes, tá? Então, você tem aqui o pulmão direito, que ele tem 3 lóbulos, tá? Então, o lóbulo superior, lóbulo médio, lóbulo inferior. E esses lóbulos são divididos, então, por fissuras, certo? Fissura horizontal e fissura oblíqua, né? O nome já diz, basicamente, se é uma fissura que está na horizontal e uma fissura que está transversa, né? Está transversal, está oblíqua, ok? E essas fissuras, elas dividem os lóbulos. O pulmão esquerdo, ele tem 2 lóbulos apenas. Tem o lóbulo superior e o lóbulo inferior, dividido por uma fissura oblíqua. Então, quem tem fissura horizontal é o pulmão direito. Quem tem fissura oblíqua são os dois, ok? Só que lembrar que o pulmão esquerdo tem 2 lóbulos apenas, ok? Basicamente isso. As artérias bronquiais, a gente já tinha falado um pouco antes, né? Que são ramos, então, da aorta torácica, ok? São ramos aqui da aorta descendente torácica, é basicamente isso. Os ramos da aorta descendente torácica são todos eles, a maioria ali, subcostais, ok? Existem outros ramos, mas a maioria ali são subcostais. E é basicamente isso, tá? Que eu queria mostrar para vocês. Espero que tenha ajudado a todos e tudo mais. E se esse vídeo ajudou você a estudar, curte aí, compartilha, né, com o pessoal, inscreve no meu canal também, que vocês me ajudam bastante, tá bom? Muito obrigado aí, galera. Até a próxima.